Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 7 a 12. Gênesis capítulo 2, versículo 7 a 12. Quem encontrou, diga amém. É fácil de encontrar Gênesis, né? Versículo 7 até o versículo 14. Os irmãos leu 7, as irmãs o 8 e depois, e assim sucessivamente. Primeiro os irmãos, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma livre. Não dá certo, porque cada um tem uma versão. O fone está perto. O solo fez o Senhor Deus. E também a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 prados. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra Quiapa, onde há ouro. O fruto dessa terra é bom, também se encontram lá, no Éden. Muito bem. Eu creio que Deus tem uma revelação para nós, né? Tem uma revelação à igreja nesta noite. Amém. Então, que revelação é esta que Deus tem para a igreja nesta noite? É sobre a vida de abundância, né? Sobre a vida de abundância. Quem gosta de ouvir essa palavra? Abundância. Amém. Palavra bonita, né? Que palavra boa, ter a vida abundante. Quem que não? Até eu quero. Né? Você quer isso? Amém. Eu também quero ter uma vida abundante, uma vida de fartura, né? Uma vida próspera. Quem quer isso? Levanta a mão e diga: Jesus, eu te amo. Fala: glória a Deus. Ajuda, Jesus. Então eu quero pedir um favor para você. Quero pedir, por favor, eu espero que ninguém fique chateado ou chocado com algumas afirmações fortes que eu vou falar hoje, que eu vou falar para vocês nessa ministração. Mas eu preciso mover o coletivo da igreja, né? Então, eu já foi avisado que todos os domingos nós vamos pregar sobre dízimo. Vamos falar sobre abundância. Que bom! O mês inteiro ouvindo falar esta palavra abundância, prosperidade, né? Fartura. Irmão, eu vou gostar de ouvir isso aqui o mês inteiro, né? Porque eu vou tomar posse dessa palavra. Eu vou tomar posse desta bênção na minha vida. Quem vai tomar posse dessa bênção? Diga glória a Deus. Então eu preciso mover o coletivo de igreja, mover a consciência coletiva da igreja a esse respeito e naturalmente em relação à oposição à abundância, né? À pobreza e à falta e à necessidade. Quando Deus criou Adão, a minha ministração leva mais ou menos hoje 1h30. Depois eu tenho 1 hora para orar por vocês. Amém. Como é que é, Rodrigo? 1 meia dúzia vai ficar aqui hoje? Graças a Deus. Eu vou orar por você. Os discipuladores vão orar para a sua vida. Você vai ser abençoado. Amém? Graças a Deus. Quando Deus criou Adão, Deus colocou Adão aonde? No jardim Sapopemba, foi isso? Onde que Deus colocou Adão? No Éden, no jardim do Éden. Graças a Deus. Cercado de muita abundância e riqueza. Adão, ele foi criado por Deus, e Deus cercou Adão de muita abundância, de muita riqueza. Ele tinha tudo que, mais além do que uma pessoa possa imaginar. Nós vemos isso no texto que nós lemos, né, que todo o que vocês leram, esta riqueza e essa abundância na vida de Adão. Observe no texto como era a vida do primeiro homem sobre a terra. Deus o criou, plantou um jardim para ele. Olha o que Deus fez. Olha que coisa linda. Deus plantou um jardim para Adão, colocou Adão num rio com 4 braços e disse que numa das áreas havia ouro.
E não era qualquer ouro, não era ouro fraco, não, de péssima qualidade, não, né? Era ouro bom. Então Deus só dá coisa boa, só prepara coisa boa. Você só pode esperar isso de Deus, coisa boa para a tua vida. Amém ou não amém? Então Adão estava totalmente cercado de árvores boas, de bons frutos, né? Árvores que davam bons frutos, de boa comida, de ouro, de onix. Ou seja, ele estava totalmente provido de toda a riqueza e de toda a abundância. Irmãos, era muito mais daquilo que ele precisava, mas Deus o criou e não largou esta criação. Deus deu para ele com muita fartura, com muita abundância. E falou para Adão: Adão, aqui neste Éden, aqui nesse jardim, tem tudo que você precisa. Você não vai sentir falta de nada. Talvez alguém pergunte assim: pastor, mas quando é que chegou a pobreza ao homem? A pobreza chegou ao homem quando Satanás tentou o homem. Aí chegou a pobreza na vida do homem. Satanás, que era um anjo de luz, chamado Lúcifer, né, que está na Bíblia, foi expulso do céu, chegou à terra literalmente pobre, sem nada, né? E pobre, o diabo chegou aqui. E ele perdeu o seu lugar, ele perdeu a sua posição, a honra que possuía. Quem era Lúcifer no céu? Você já ouviu sobre isso? Mas nós temos pessoas novas aqui. Lúcifer era lá no céu o chefe do louvor diante do Senhor. E tudo isso que ele possuía, ele perdeu o poder que tinha como anjo de luz. Ele perdeu tudo e ele chegou aqui pobre, né? Agora, ele veio com uma intenção mal. Qual é a intenção dele? Tentar o primeiro homem, a primeira mulher, e a pobreza chegou quando? Quando Adão e Eva trocaram a verdade de Deus pela mentira do diabo. Porque ele veio para roubar e destruir. E ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, quando Adão e Eva acreditou na mentira do diabo, aí veio a pobreza. Então, milhares e milhares de anos se passaram desde a criação. Então, e todas as pessoas que trocaram a verdade de Deus pela mentira do diabo ficaram pobres, tiveram faltas, mas todas as pessoas que aceitaram, aleluia, e aceitam a verdade de Deus, prosperam. Amém. O desejo de Deus é que você tenha uma vida próspera. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Os irmãos querem ver uma coisa, o que o Senhor diz em Gênesis 3, versículo 9 e 10? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Muito bem. Foi aí que começou a maldição da pobreza, né, sobre o homem. Quando o homem se escondeu de Deus. Veja bem o que diz o texto. Ele se escondeu de Deus. Quando ele quis seguir os seus próprios caminhos, quando se afastou da glória de Deus. A Bíblia diz que Adão perdeu toda a abundância, ele perdeu toda a riqueza que Deus tinha preparado para ele. Ele perdeu, além de perder toda a abundância, toda a riqueza, ele perdeu algo mais importante. Adão perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu a comunhão com Deus, que era algo importante. Ele vivia, a Bíblia diz que ele vivia com o corpo coberto de glória. Ele andava nu. Então, quando você lê o Gênesis, você percebe isso, que ele andava nu. Deus criou ele. Ele não, desta forma, ele não disse para ele: Adão, você tem que usar roupa, não. Por quê? Porque Adão era coberto pela glória de Deus. Ele não tinha malícia, né? Ele e Eva não sabiam o que era malícia. Eles viviam ali no paraíso como criação de Deus e não tinha esse negócio, né? Ele não precisava de roupas, porque a glória de Deus era grande na vida dele, na vida de Adão. Mas quando Adão ele deu ouvidos a Satanás, a glória de Deus se foi da vida dele. E ele reparou que estava nu. Aí ele percebeu que ele estava nu. Aí a Bíblia diz que ele passou a ter um corpo de pecado. E por causa do pecado, veio também
a pobreza, veio também a falta, veio a maldição, veio a doença, veio a enfermidade, veio a vergonha, veio a humilhação. E por isso que Paulo diz em Romanos 3,23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Muito bem, o pecado original afetou toda a humanidade, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Está vendo, irmãos? O pecado original afetou a humanidade inteira. Então, aí você pergunta para mim, pastor, como que nós quebramos esta sequência de necessidade? Como é que eu posso quebrar esta sequência de falta? Como é que eu posso quebrar essa sequência de pobreza na minha vida? Porque da minha boca só saem estas palavras, não dá, não consigo, está ruim, as coisas não estão boas, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo, o meu salário não rende, as coisas não andam dentro da minha casa, há muitos anos eu sou casado, há muitos anos eu sou casada, eu não saio desta pobreza, nada de bom acontece. Por que isso, pastor? Quando nós ouvimos a verdade, quando recebemos a Jesus Cristo como Senhor, a Bíblia diz que nós passamos a ter o direito de reinar em vida através de Jesus. A Bíblia diz isso, não sou eu. Nós tivemos restaurados a glória e o direito da abundância. Aleluia. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus quer abençoar você abundantemente. Mas depois da queda, presta atenção, depois da queda, Satanás passou a agir na carne do homem. Satanás, ele não dá trela, ele não dá sossego, e ele quer agir na vida das pessoas, ele quer que as pessoas não avancem, que as pessoas fiquem estagnadas em todas as áreas da sua vida. E não basta fazer isso com as pessoas lá fora. Ele quer continuar fazendo com você, comigo, que estamos servindo a Deus. Ele quer nos tentar, ele quer nos tirar a abundância, ele quer nos tirar a alegria, ele quer nos tirar a paz, ele quer nos tirar a fartura, ele quer nos tirar a prosperidade, ele quer fazer isso. Mas preste atenção na palavra que Deus tem para você hoje. Enquanto Adão fazia vamos ler Gálatas 5:16 e 17 também, Paulo, por favor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Muito bem, enquanto Adão fazia o querer de Deus, ele estava revestido, e toda a abundância o cercava. Ele tinha muita abundância. Ele estava cercado de prosperidade. Deus havia entregue para ele tudo aquilo que ele precisava para viver ali naquele jardim. Mas no momento em que ele deixou de obedecer a Deus, para obedecer a Satanás, ele deixou de viver no Espírito para viver na carne. Ele parou de viver no Espírito e começou a viver na carne. Então a maldição, a dor, a pobreza, a fome, a miséria bateram na sua vida. É muito importante eu explicar isso, porque os irmãos terão a possibilidade nesta noite de ser abençoados na vida financeira. Aleluia. Quem quer ser abençoado na vida financeira aqui, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem não quer? Nós vamos orar para quebrar da vida de algumas pessoas aqui o espírito de falta, o espírito de pobreza, o espírito de miséria. Deus quer quebrar isso da tua vida. Deus quer que você seja abundante. Deus quer que você seja próspero. Eu não estou falando aqui que Deus vai te enriquecer, vai fazer você ficar milionário, não é isso. Mas eu estou dizendo aqui que Deus quer prosperar você. Aleluia. Deus quer dar prosperidade na tua vida. Ele quer fazer de você uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada.
Diz o Senhor no Salmo 24:1, ao Senhor pertence a terra e tudo que há nela se contém. O mundo e o que neles habitam. Tudo pertence ao Senhor nessa terra. Se você crê nisso, dê glória a Deus. Glória a Deus. Tudo pertence a Ele. Olha, eu dei uma ilustração hoje de manhã. Se eu falar para você pensar num homem, um homem bem rico, um homem muito milionário, talvez você já pensou em um. Talvez você já pensou no primeiro, o homem mais rico desse planeta aqui. Talvez você pensou no segundo homem mais rico, no terceiro homem mais rico. E eu quero fazer uma pergunta para você. Estes homens, será que deixam os seus filhos passarem necessidades? Não. Sim ou não? Não. Não. O homem milionário, cheio de dinheiro. Todo homem que tem dinheiro, que é bem de vida, bem de situação, que tem vários bens, que tem dinheiro investido em tudo quanto é lugar. Eu pergunto, será que os filhos dessas pessoas passam necessidade? Não. Será que os filhos dessas pessoas não têm abundância? Será que os filhos dessas pessoas não são pessoas que têm as coisas que precisam? Olha aqui, eu quero te dizer uma coisa. Você é filho de quem? De Deus. Você é filho de quem? Você é filha de quem, irmã? De Deus. Eu não conheço cofre maior do que o cofre do céu. Aleluia. Glória a Você Deus. pode ir na Casa da Moeda, você pode ir no Banco do Brasil, você pode ir onde você quiser. Aleluia. Não existe cofre do tamanho do cofre do céu. Glória a Deus. E você é herdeira das bênçãos de Deus. Aleluia. Muito bem, o mundo de Deus não é o mundo. A Bíblia diz ao Senhor pertence a terra e tudo que há nela se contém. O mundo e os que nele confiam. Então o mundo de Deus não é o mundo que o Deus desse século comanda. Não é este mundo. Mas o mundo de Deus é o mundo da salvação, o mundo okumene, no original grego. Este é o mundo de Deus. O mundo que Satanás comanda é um sistema pecaminoso. E não é novidade para ninguém isso. Isso não é surpresa, eu não estou falando novidade para vocês, não. Este mundo que Satanás está comandando é um mundo pecaminoso, perverso, maldoso. E quando Adão, que tinha domínio e riqueza, apertou a mão do diabo, perdeu o que Deus lhe dera e ficou definitivamente preso a este mundo. E daqui a pouco vocês vão entender isso. As perdas, as pobrezas, as doenças, as enfermidades que fazem parte deste mundo, da perdição, não fazem parte do mundo da salvação. Agora, enquanto não compreendemos esta revelação, enquanto como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, não compreendemos esta revelação, achamos que mesmo sendo filhos de Deus, nós temos que ser iguais aos filhos das trevas. E isso que Deus quer quebrar nesta noite. É este pensamento. Deus quer repreender este pensamento da tua vida. E esta mentalidade que Deus quer mudar na tua vida. É esta mentalidade que Deus vai mudar hoje. O Senhor continua dizendo em Gênesis 3, 16 e 17. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Muito bem. Deus havia determinado, presta atenção, irmãos, por favor. Deus havia determinado que Adão não tocasse naquela árvore, certo ou errado? Amém. Não era essa a determinação de Deus? Sim. Mas ele tocou. Tocou ou não tocou? Tocou. Ele tocou. E por que tocou? Deus havia determinado para ele não tocar. Mas ele tocou. E por que tocou? Hã? Porque ele foi induzido por Satanás, ou seja,
Adão deixou a verdade para se aliar à mentira. Preste atenção nisso. Olha o que Deus quer falar conosco hoje. Para se aliar à mentira. E é aqui que está o segredo. É justamente aqui. Toda pessoa que se alia à verdade e detesta a mentira, prospera. Eu não conheço um que não prospera. A pobreza, ela veio sobre Adão de tal forma, irmãos, que até o final de sua vida, o que ele teve que fazer? Ele teve que comer, ele teve que comer, teve que trabalhar, ele teve que fadigar-se, porque perdeu a abundância, porque perdeu a glória de Deus, perdeu a comunhão com Deus, perdeu seus direitos. Perdeu seus direitos. Assim é o homem que não tem Jesus como Salvador. E assim é o homem que está dentro da igreja e não obedece os princípios da palavra de Deus. O sistema mundano de Satanás, ele tem as suas glórias. Você quer ver Mateus 4:8 a 10? Levou-o adiante o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Olha aqui a artimanha do diabo. Nós estamos aqui diante de o Paulo leu aí e nos colocou diante de uma revelação. O mundo de glórias e riquezas que Satanás ofereceu a Jesus, era dele? Era do diabo? Não. Na realidade, pertencia a Deus. Então, deixa eu te dizer algo importante. Deus não fez tudo o que está na terra para os filhos do diabo gozarem. Deus não fez tudo o que está na terra para os demônios desfrutarem. Não. Ele criou todas as coisas para que os seus filhos desfrutem delas. Aleluia. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Deus criou todas as coisas para você desfrutar. Amém ou não amém? Amém? Deus criou todas as coisas, irmão Sebastião, para nós desfrutarmos. Aleluia. Foi para isso que Deus criou todas as coisas. Nós somos uma nova criação de Deus. Aleluia. Na pessoa bendita de Jesus Cristo. O que diz 2 Coríntios 5,17? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então a pobreza, presta atenção, a pobreza, a miséria, a perda, as prisões, tudo que Satanás fez na vida de Adão, passou. Eu fico pensando que ainda continua para a tua vida, não. Tudo isso passou. A maioria de nós, como povo de Deus, sente medo de tocar nessas verdades, né? Tem medo de falar disso, porque acha que é soberba falar sobre isso, né? Com isso, muitos estão perdendo por não falar sobre isso, por não ouvir sobre isso. Aliás, até vocês têm um pastor que, infelizmente, tem constrangimento de ficar falando aqui em oferta, em dízimo, né? Porque não é o nosso costume ficar todos os cultos. A gente tem essa pequena administração, mas nós não ficamos cansando os irmãos com relação a isso. Porém, nós deixamos de ser abençoados por não falarmos sobre essas coisas. A igreja deixa de ser abençoada por nós não falarmos sobre isso constantemente. Por quê? Porque o nascido de Deus tem direito a viver naquele nível de vida que Adão vivia antes dele apertar a mão do diabo, antes dele concordar com Satanás. Ele perdeu a abundância, ele perdeu a provisão, ele perdeu a glória de Deus, e nós somos filhos do Pai Celestial, o autor de boa dádiva. Aleluia. E porque ele é autor da boa dádiva, você pode esperar as dádivas dos céus para a sua vida. Aleluia. Você pode receber isso. Aleluia. Ei! Como que eu posso receber tudo isso, pastor? Eu tenho resposta para você hoje. Depende de você. Aleluia. Unicamente de você. Exclusivamente de você. Se você for
obediente, literalmente obediente à palavra de Deus, você pode receber todas essas coisas. A porta que nos leva ao mundo da carne é a descrença. Muitas vezes nós não acreditamos no que Deus pode fazer conosco. Nós somos descrentes daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. E esta é a porta que nos leva ao mundo da carne, a descrença, né? A descrença gera perda, a descrença gera falha, gera necessidade. A porta que nos leva ao mundo de Deus é a fé. Diga comigo, é a fé. É a fé. Esta é a porta que te leva ao mundo de Deus. Se estivermos cheios de fé, abriremos caminhos para as coisas importantes chegarem às nossas vidas. Diga comigo, Senhor. Senhor. Mais alto, Senhor. Senhor. Acrescenta a minha fé. Acrescenta a minha fé. Tira, Senhor, a minha incredulidade. Fala isso. Tira, Senhor, a minha incredulidade. Repreende a descrença da minha vida. Repreende a descrença da minha vida. Eu quero tomar posse das tuas bênçãos hoje. Diga isso para Deus. Tuas bênçãos hoje. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade... Vos libertará. A verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará da doença, libertará da maldição, libertará da crise, libertará da pobreza, libertará da miséria. A verdade de Deus é libertadora. Quando a gente fala, conhecereis a verdade nos libertará, nós ficamos limitados só à salvação. Não é não. Não é só a ela não. Deus nos liberta do pecado, eu sei disso. Mas Deus também nos liberta da maldição, da doença, da miséria e da pobreza. Deus faz isso. O indivíduo, ele pode estar num tremendal de lama, ele pode estar no meio das drogas, ele pode estar no meio da prostituição, pode estar cheirando, pode estar bebendo, pode estar injetando, ele pode estar adulterando, ele pode estar fumando, ele pode estar drogando, ele pode estar fazendo tudo que é de pecado e de mal. Mas no momento em que a verdade vem à sua vida, no momento em que ele se liberta das garras de Satanás, no momento em que ele é tirado das mãos de Satanás, ele passa a ter o direito a viver. Escuta aqui, ó, a viver abundantemente. Aleluia. Esta bênção é para você. Essa bênção é para mim, essa bênção é para nós. Deus estabeleceu na sua primeira aliança com o homem as regras, oh glória a Jesus, da prosperidade e da abundância. Eu falei regras. Deus estabeleceu as regras da prosperidade e da abundância e também da manutenção da abundância. É tão lindo isso. Deus não dá uma vida de abundância para você hoje e amanhã não tem mais. Eu não creio num Deus assim. Eu creio, presta atenção aqui, ó. Eu creio que Deus tem o direito de me provar e de te provar. Deus tem o direito. Você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus, você é propriedade dele. Então ele quer saber até que ponto você é perseverante, você confia, você é fiel, você é sincero. E Deus, olha, agora eu vou provar o Jonas. E quanto Deus tem me provado, irmãos. Mas é passageiro. Aleluia. É momentâneo. É temporário. Porque Deus não abandona jamais. Aleluia. Ele pode te provar. Mas eu não aceito alguém dizer assim, não dá. Eu já falei muito nesse púlpito aqui, às vezes eu encontro pessoas que, sabe que eu conheci, agora há pouco tempo, quando eu era solteiro. Encontro pessoas que há pouco tempo eu era solteiro, né, Deise? E eu encontro pessoas que, desde aquele tempo, levam uma vida miserável. Casou, é aquela vida miserável, ele e a esposa, vem filhos, é aquela vida miserável, não sai daquilo, não avança, não progride, não vai para frente. Aí você encontra a pessoa, como é que está? Ih, está ruim. Aí passa 5 anos, você encontra aquela pessoa, como é que está? Está ruim. Passa mais 5, como é que está? Está ruim. Misericórdia. Eu quero te dizer uma coisa. Eu vou falar. Quanto é 2 mais 4? Quem sabe? 6.
Eu ia perguntar 2 mais 2, perguntei 2 mais 4. Quanto é 2 mais 2? 4. 4. Você tem certeza disso? É a certeza do que eu vou te falar agora. Aleluia. É a certeza do que eu vou te falar agora. Sabe, se você for fiel a Deus, preste atenção aqui, você fazer prova do Senhor e ter fidelidade com Deus. Você falar hoje, Senhor, eu vou lá na frente e receber oração no fim da ministração. E eu vou consertar a minha vida com Deus hoje. Eu quero ver se Malaquias capítulo 3 vai se cumprir na minha vida. Eu quero ver se isso vai se cumprir na minha vida. Daqui a uns meses nós vamos conversar. A tua vida não será esta vida que você tem levado, não. Ela vai mudar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem aqui acha que Deus é mentiroso? Quem aqui acha que Deus não cumpre as suas promessas? Deus cumpre as suas promessas. E eu não estou falando para você porque eu tenho ouvido que Deus tem feito isso na vida de fulano. Não, eu sou testemunha real. Estou aqui vivo para dizer para vocês que Deus é fiel nas suas promessas. Aleluia. Glória a Deus. E quando eu olho para a igreja, quando eu olho para o povo de Deus, eu vejo aqueles que são fiéis quanto a aquilo que Deus requer de mim, requer de você. E eu vejo abundância, uma vida abundante na vida dessas pessoas. Estão sempre abundantes, sempre alegres, sempre abençoados. Não tem falta, porque o Senhor é o Deus de provisão, Ele tem provido todas as coisas. Porque é promessa dele, é promessa do Senhor. Mas nós vamos chegar lá, ainda falta muito aqui. Aleluia. Deus, Ele estabeleceu na sua primeira aliança com o homem as regras de prosperidade e também da abundância e da manutenção da abundância. Porque não é só ter certo período, certo momento e depois não ter mais. Não, Deus quer que tenhamos sempre. Deus quer dar abundância. Mas Ele quer fazer a minha e a sua vida, que seja permanente, estável na abundância. Ele quer fazer isso. Ele quer me dar abundância, mas Ele quer fazer com que a minha vida seja estável nesta abundância, que eu tenha sempre. Voltando à história de Adão, agora nós vamos entrar na nata da palavra. Aleluia. Voltando à história de Adão, os irmãos sabem o que simbolizava a árvore? Aquela árvore que Deus falou assim para ele, assim, ó Adão, você está vendo todas essas árvores aqui? Olha, tem bastante árvore aqui, Adão. Você pode comer dos frutos de todas essas árvores aqui. Se alimente, coma tudo que você quiser, sabe? Não regule não, Adão. Pode comer tudo. Mas você está vendo aquela ali, Adão? Aquela ali você não vai tocar, não. Aquela árvore ali você não vai tocar. Você sabe o que simboliza aquela árvore? O dízimo. Aquela árvore simboliza o quê? Simboliza o quê que eu falei? Dízimo. O dízimo. Vamos falar mais uma vez, o que simboliza aquela árvore? Dízimo. Então, a primeira regra que Deus estabeleceu para Adão dizia isso: tudo te pertence, Adão, menos aquilo que é meu. Tudo pertence a você, Adão. Aquela árvore não pertence a você, aquela árvore é minha. Tudo te pertence, mas aquilo é meu. Ou seja, há uma parte da minha vida, há uma parte da tua vida que não nos pertence. Deus disse a Adão: esta parte me pertence. Eu te darei tudo. E você, Adão, só vai me dar uma coisa. Eu só vou exigir uma coisa de você. Eu vou te dar tudo o que você precisa. Você vai ter abundância, não vai faltar nada para você. Mas tem uma coisa que uma coisa que eu peço para você, Adão. Só uma coisa. E você vai falar isso comigo. Obediência. Fala isso. Obediência. Tudo que está aqui é teu, mas não toques naquela árvore. Aquela árvore não te pertence. Tudo que Adão tinha que fazer era obedecer. Quando ele desobedeceu, o que aconteceu? Morreu, sofreu, perdeu. É este o resultado da desobediência.
Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós só temos a perder. E eu vou mais na frente aqui e você vai entender. Agora, como que Deus mostra que é possível voltar ao estado primitivo da bênção e da prosperidade? Como é que nós podemos voltar a esse estado da bênção e da prosperidade? Ele começou com quem? O Senhor fez uma segunda aliança, só que agora com Abraão. Gênesis 17, 1 a 6. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos. O que levou Deus a fazer uma aliança com Abraão? Você sabe o que levou Deus a fazer uma aliança com Abraão? Paulo, Gênesis 14, 19 e 20. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Irmãos, antes de Deus fazer a aliança com Abraão, o que Abraão fez? Entregou o dízimo. Ele deu o quê? O dízimo. Ele deu o quê? O dízimo. O dízimo. Amado irmão, amada irmã, quando uma pessoa obedece a Deus e não toca naquilo que não lhe pertence, a consequência, sabe o que é? Olha que lindo, Gênesis 24, 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. O Senhor? Em tudo havia abençoado. Eu pergunto para você, você sabe o que é tudo? Você sabe o que é tudo? Tudo quer dizer todas as áreas da vida. Aleluia. Isso é tudo. E por que Deus abençoou Abraão? Em tudo. Porque Abraão sempre foi obediente. Só por isso. Porque ele sempre foi obediente. Preste atenção ao que o Espírito Santo vai dizer a você por meu intermédio agora. O dízimo, ele foi estabelecido com um propósito. Qual é o propósito? Restaurar a abundância de Deus ao homem que foi perdido por Adão quando ele se aliou a Satanás. Então o propósito do dízimo é restaurar. Diga isso comigo. O propósito do dízimo é restaurar. Vamos lá, 1, 2, 3. O propósito do dízimo é restaurar. Muito bem. O dízimo é a chave que restaura a abundância que foi perdida. Aleluia. Sabe quando você procura uma coisa perdida? Você pega a chave e vai procurar, vai entrar na coisa. O dízimo é a chave para recuperar a coisa que foi perdida, a bênção que foi perdida. Né? O dízimo é a chave para isso. Foi assim que Deus ordenou para que o dízimo, para que ele fosse a chave para que restaurar toda a abundância que foi perdida. Muito bem. Com Adão, o fruto era o dízimo era o fruto de uma árvore. Então, o dízimo com Adão, aquela árvore significava o fruto do dízimo, né? Então, a partir de Abraão, até os dias de hoje, passou a ser o fruto do trabalho. Muito bem, eu vou te dizer mais. O dízimo, ele tira a maldição da pobreza, ele tira a maldição da quebra das necessidades, o dízimo tira a maldição das faltas. Eu vou fazer para você mais uma declaração que nós devemos levar a sério. Pobreza pode ser um espírito satânico. E eu vou te provar isso. Deus não quer nenhum dos seus filhos debaixo desse espírito, esse espírito de pobreza. Sabe por quê? Porque às vezes nós não temos coragem de dizer essas verdades. E nós não temos sensibilidade para sentir isso.
Nós somos insensíveis, né? Parece que vamos empurrar com a barriga desse jeito mesmo, mas não é isso que Deus tem para você e para mim. Aleluia. Deus quer te abençoar abundantemente. E mais uma vez eu quero te falar, eu não estou falando aqui de riqueza, eu estou falando que Deus quer fazer você ser próspero. E dá para você tudo aquilo que é necessário para você ter uma vida digna, uma vida abençoada, uma vida que não vai fazer vergonha jamais a ninguém, mas que você, aleluia, levante a tua cabeça e diga: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu tenho uma vida abundante, eu tenho uma vida próspera, porque Deus tem me abençoado, Ele tem sido fiel comigo. Glória a Deus. Agora, Deus abençoou Abraão, mas como disse que a bênção passaria de geração nas gerações seguintes, também ele abençoou Isaac, Gênesis 26, 1 a 3. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência, todas essas terras te confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Muito bem. Então agora Deus, o que Deus disse aí? Não desças aonde? Ao Egito. Isaac ia cometer o maior erro da sua vida. Seria novamente como se aliar a Satanás como Adão se aliou. E diz o versículo 11 assim: deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Sabe, irmãos, Deus nos protege quando nós somos fiéis. Aleluia. Deus nos protege quando nós somos fiéis. Veja aí o versículo, continua no versículo 12: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Então o que Deus mostrou ali, apesar da fome, apesar de todas as circunstâncias contrárias, no momento em que ele dizimou, ele colheu. Isso se chama abundância de Deus. Aleluia. Mas Deus, Ele não quer ficar somente na abundância. Olha que coisa linda isso daqui. Eu quero que Deus acrescente a tua fé hoje. Deus não quer ficar na abundância somente. Você deve crer nisso. Você pode até pensar assim: pastor, mas esta ministração, isso que eu estou ouvindo, pastor, é muita areia para o meu caminhão. Isso é muita coisa. Será que isso pode ser uma realidade na minha vida? Será que isso pode acontecer comigo? Eu podia dar centenas e centenas de exemplos aqui, dezenas e dezenas de exemplos. A minha vida é um exemplo, é um testemunho. Mas eu estou olhando para um homem ali chamado... O nome dele não é assim bonito, Sebastião. Mas quando eu olho para o irmão Sebastião, e toda a fidelidade desse homem, nós andamos juntos já faz alguns meses, né, irmão? Alguns verões. Eu era criancinha assim, ele já me levava para a igreja. Bem pequenininho. Esse homem é velho já. Então, quando eu olho para ele, eu falei: Senhor, mas eu nunca vi esse homem ser infiel com relação ao dízimo. Nunca. Desde que eu conheço por gente, esse homem é dizimista. Sempre entregou o dízimo na casa do Senhor. Agora, ele faz isso porque ele nunca sofreu necessidade? É claro que não. Tem um testemunho do irmão Sebastião que, se ele desse aqui, você ia sair daqui. Será que isso foi verdade mesmo? Um momento na vida deste homem que toda a família já estava pensando: onde nós vamos ver lá o corpo do irmão Sebastião? Ele fala que 1 tonelada de 1.000 quilos passou em cima dele.
E realmente foi um carretel de fios, passou em cima dele, fraturou a coluna, ficou na cama, ia morrer. E quando este homem estava ali, que a família estava preparando o lugar para ele, para ser velado, para ser enterrado, porque ele vai morrer, aí a minha esposa com algumas irmãs, não é isso? Foi na casa dele, fazer a visita, ele lá deitado, e começaram a orar, e Deus usou a boca da pastora Marta. Ela era ainda muito jovem naquele tempo, né? E falou para ele assim: meu servo. Ele morava na casa de aluguel, no fundo de uma casa, 2 cômodos, e Deus falou para ele assim: eu vou te levantar daí, e tem mais, eu vou te dar uma casa. Aleluia. Foi ou não foi, irmão Sebastião? Eu vou te dar um lugar, eu vou te dar um lugar para você morar, eu vou te dar uma casa. Meu irmão, um homem que assim, a família estava discutindo: vai ser velado na igreja, vai ser velado lá no cemitério, ou vai ser velado em casa? Era a situação dele. E Deus falou que ia te levantá-lo daquela cama, ele ia trabalhar e Deus ia dar uma casa para ele. Aleluia. Sempre na vida deste homem houve fidelidade. Como eu poderia falar de muitos que estão aqui da minha própria vida. Mas eu quero que o Paulo lê o versículo 13. Não lê não, que essa referência eu marquei errado. Hoje de manhã eu percebi isso. É uma outra referência, que Deus enriqueceu Abraão, enriqueceu Isaac, prosperou, ficou riquíssimo. O que tudo isso quer dizer? Crescimento permanente da bênção de Deus. Então, diz a palavra de Deus em Gênesis 28, versículo 20 a 22. Olha que lindo isso também. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Muito bem. Nós vimos aqui Adão tocar no que pertencia a Deus, e ele perdeu tudo. Amém ou não amém? Amém. Adão tocou no que pertencia a Deus e ele perdeu tudo. Mas nós vimos Abraão dizimar, recebeu tudo. Nós vimos Isaac dizimar, recebeu tudo. Nós vimos agora Jacó dizimar, recebeu tudo. E em Gênesis 30, 43, o que diz? E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Abraão ficou rico. Isaac ficou rico. Jacó ficou rico. O que aconteceu? Eles creram na aliança de Deus. Eles creram na aliança que Deus estabeleceu para restaurar o homem que perdeu com o pecado de Adão e Eva. Aleluia. Eles creram nisso, na aliança de Deus na vida deles. E eles foram pessoas prósperas, foram ricos, tinham com abundância. Deus abençoou esses homens com muita abundância. Aleluia. E eu quero te dizer uma coisa. Preste atenção, eu quero te dizer uma coisa. Tome posse desta bênção, cria nisso. Todo cristão que honra a Deus é honrado. Diga isso, todo cristão que honra a Deus é honrado. Diga isso bem forte. Todo cristão que honra a Deus é honrado. Aí você pergunta: pastor Jonas, a bênção parou nesses 3 patriarcas? Será que a bênção parou nesses 3 patriarcas? Não, diga não. Não. Diga não. Não. Diga não. Não. Chegou a José, Gênesis 39, 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. Mesmo sendo escravo, José prosperou. Eu estou dizendo escravo. José prosperou. O que isso quer dizer? Algumas pessoas aqui estão trabalhando em lugares difíceis. Em verdadeiros lugares de escravidão. Você pode dizer para mim: pastor, você não sabe onde eu trabalho. O chefe é difícil. Os diretores são cruéis. Tem pessoas aqui que sofrem ameaças constantes no emprego.
Olha aqui, olha, não importa, ninguém pode mudar a aliança que Deus fez com você. Ninguém pode mudar a aliança que Deus fez com os descendentes de Abraão. José estava como escravo, mas José prosperou. Aleluia. Deus tinha uma aliança com José. Ei, Deus tem uma aliança com você. Glória a Deus. Eu sei que muita gente está perguntando, eu trabalho em um lugar difícil, é uma escravidão que fazem com o meu salário. É uma injustiça, não importa, você vai prosperar. Diga para a pessoa do teu lado, você vai prosperar. Vocês vão prosperar. Diga do outro lado, você vai prosperar. Agora você vai falar para os dois lados, depende de você. Depende de você. A escolha é sua. Aleluia. José era um escravo. Olha, irmãos, ninguém, mas ninguém mesmo pode quebrar a aliança que Deus fez conosco. Ninguém, só nós mesmos. Só você mesmo pode quebrar essa aliança que Deus fez conosco. Ninguém pode quebrar, ninguém pode impedir a minha e a tua prosperidade, mesmo em condições de dificuldades. Sabe por quê? Porque o dízimo quebra o espírito satânico da pobreza. Aleluia. Diga isso, o dízimo quebra o espírito satânico da pobreza. José era um escravo. O que um escravo espera da vida? Nada. Ele é escravo, ele não espera nada da vida. Não, depois ele era prisioneiro, ficou na prisão, ficou lá esquecido, ninguém se lembrava mais dele. Se nós olharmos para a situação, é final de carreira, final de vida, vai morrer ali podre, na prisão. Mas Deus tinha uma aliança com José. Aleluia. E a Bíblia diz que como escravo, a despeito de todas as dificuldades, José prosperou. Você pode estar vivendo num mundo cruel, pode estar enfrentando Potifar, você pode estar enfrentando Faraó, você pode estar enfrentando todas as circunstâncias contrárias do mundo, mas Deus tem uma aliança com você. Aleluia. Glória a Deus. E assim como Deus prosperava tudo que José fazia, mesmo sendo escravo, Ele fará conosco também. Eu quero desafiar você, como membro desta igreja hoje. Aliás, a palavra de Deus desafia você como membro desta igreja hoje. A você ser fiel a Deus. Sabe por que eu desejo isso na tua vida? Que eu quero olhar para você e ver abundância na sua vida. Ter uma vida abundante, uma vida próspera. Só vai ter gente de vida próspera nessa igreja aqui, ó. Só vai ter gente que vai prosperar nesta igreja aqui. Quando falarem de nós, vão falar assim ali, é aquela igreja do povo próspero? Mas aí não se limita só à prosperidade financeira, se limita a toda a prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Vão falar isso de nós. Mas para isso acontecer, diga para a pessoa que está do teu lado, depende de você. Diga isso. O dízimo, ele quebra todo espírito satânico da perda, da infidelidade, do mal-estar financeiro. Malaquias capítulo 3, versículo 10 a 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vocês serão uma terra deleitosa. Aleluia! Diz o Senhor dos Glória! Exércitos. Glória a Jesus, dê glória a Deus por isso, igreja. Aleluia. Você pode estar dizendo assim, pastor, você está pregando essas coisas, mas eu estou aqui pensando, pastor, está faltando arroz, está faltando feijão, está faltando carne, está faltando ovo, está faltando óleo, está faltando cebola, está faltando sal, está faltando tanta coisa na minha casa. Você pode estar dizendo
isso. Eu quero te dizer uma coisa hoje, e você nunca mais vai esquecer disso. Isaac prosperou quando havia muita fome. José prosperou quando era escravo. Se você sente que é escravo de alguma coisa, se você está sentindo isso, está quebrado na tua vida este espírito de pobreza hoje. Isso vai dando um basta hoje em nome de Jesus. Agora não adianta orar por você se você não deseja. Mas se você sair daqui cheio de fé, falar, a minha vida vai mudar a partir de hoje, eu vou obedecer a palavra de Deus, e a minha vida vai ser outra. Eu conheço tantos irmãos dessa igreja que fizeram isso. Quando eu vi uma ministração idêntica a esta, fez um voto com Deus, a partir de hoje, eu nunca mais vou deixar de tirar o dízimo daquilo que eu ganho. E aí passou a prosperar. Recebe esta palavra para a tua vida em nome de Jesus. Gálatas 3:29 diz: E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Muito bem. Aquilo que aconteceu com Abraão, aquilo que aconteceu com Isaac, aquilo que aconteceu com Jacó, aquilo que aconteceu com José, acontecerá na tua vida também. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está aqui. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó quer abençoar você. Quer prosperar você. Quer que você tenha uma vida abundante. Gênesis 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Muito bem. Mas a referência que eu quero agora mesmo é Gálatas 3, 13 e 14, Paulo, por favor. Foi essa que eu li, pastor. Ah, foi essa? Então, eu pensei que eu tivesse dito Gênesis, desculpa. Havia fome nos dias de Abraão? Havia, mas Deus o prosperou. Prosperou ou não prosperou? Amém. Quem era Jacó? Paupérrimo. Paupérrimo mesmo. Não tinha nada, usurpou a primogenitura do irmão. Não tinha nada, bolso vazio. Mas Deus disse: por causa daquilo que eu jurei a Abraão, teu avô, a teu pai Isaque, eu vou abençoar a tua vida também. Aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Oi! Deus é fiel. Glória a Deus. Deus cumpre as suas promessas. Aleluia. Por aquilo que eu jurei, Abraão, teu avô, teu pai Isaque, eu vou abençoar a tua vida. Havia dificuldades com José? Havia. Deus o prosperou. Agora Deus diz aos descendentes de Abraão, por fé, que são aqueles que confessaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ei, olha aqui, a bênção de Abraão chegou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga para a pessoa do teu lado, profetize isso na vida dele, mas profetiza mesmo, a bênção de Abraão chegou. Diga isso para ele. Abraão chegou. Aleluia. A bênção chegou. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, por que isso é verdade? Porque em Malaquias 3,6 o Senhor diz, porque eu, olha que lindo, porque eu, o Senhor, não mudo. Aleluia. Deus não muda. Glória a Deus. E o Senhor não muda, porque isto, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, é por causa disso, porque o Senhor não muda. Aleluia. Porque o Senhor não muda, você ainda não foi consumido, você não foi consumido, eu não fui, nós não fomos. É porque Deus não muda. Apesar de toda a crueldade que existe na sociedade, apesar de todas as situações contrárias, negativas, Deus abrirá portas hoje. Aleluia. Eu disse que Deus vai abrir portas hoje para a tua vida. Quem crê nisso, dê um glória a Deus mais uma vez aí. Quem crê nisso, aplauda Jesus agora. Que Deus vai abrir portas na tua vida, vai abençoar você.
Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque Deus fez com os patriarcas, Ele faz conosco também. O dízimo, presta atenção. O dízimo é a porta que nos faz entrar nesta aliança de abundância de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. Por que eles foram abençoados? Porque foram dizimistas. Certo ou errado? Amém. Porque eles foram dizimistas. No Salmo 35, versículo 7, o Senhor diz: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Oh, Jesus bom. Ao receber o teu dízimo, presta atenção, ao receber o teu dízimo, Deus te fará entrar em aliança com Ele. Você quer entrar em aliança com Deus? Entregue aquilo que não te pertence, aquilo que não é seu. Não retenha aquilo que não te pertence. Entra em aliança com Deus hoje. Deus te fará entrar em aliança com Ele. Restaurará a vida de abundância. Quebrará o espírito de pobreza da tua vida. A promessa é... Olha a promessa de Deus para você. Presta atenção. Vê se isso alegra o teu coração. Por onde tu andares, a bênção de Deus estará contigo. Aleluia. Você, irmã, você pode ir ao fundo do mar, que Deus estará contigo lá no fundo do mar. Você pode subir as asas da alvorada, que o Senhor estará contigo. Pode ir para o deserto e fazer uma cama, lá Deus estará. Aleluia. Deus, pelo seu divino poder, nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida. Ele está lá sempre cuidando, abençoando, de olho em você, observando você. Isso quer dizer, sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer saúde, isso quer dizer dinheiro, isso quer dizer paz, isso quer dizer abundância, isso quer dizer felicidade na família, isso quer dizer tudo. Aí você pergunta, como estas coisas chegam, pastor? Como é possível chegar essas coisas na minha vida, pastor? Será que isso é possível? É possível receber essas coisas na minha vida? Sabe como que é possível você receber tudo isso aqui? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. É sendo obediente à palavra de Deus. Nós não fomos chamados para a derrota. Não tem ninguém aqui que Deus chamou para a derrota. Deus te chamou para ser vencedor. Glória a Deus, aleluia. Deus chamou você para ser um vencedor, não um derrotado. Glória a Deus. Não é isso que Deus quer, que você viva na derrota. Deus não tem prazer nisso. Se tem crente que vive na derrota sem ser uma prova de Deus na vida dele, alguma coisa está errado. Ele está com problema, precisa consertar a vida. Porque Deus não tem prazer de ver o seu filho, o seu servo, a sua serva na derrota. Senão eu rasgo a minha Bíblia. Eu paro de falar nesse Deus. Mas só que eu tenho experiência com esse Deus, eu posso falar isso. Eu tenho experiência com esse Deus. A minha família tem experiência com esse Deus. E sabe uma coisa, irmãos? A bênção não é só para mim. A bênção é para a Deise, para o Rodrigo. A bênção é para o Heitor. A bênção é para o Henrique. A bênção é para a Débora, com quem ela vai casar também. A bênção é do Danilo e para a pessoa linda que ele vai casar. Gostou, hein? Glória a Deus, né? Então, a bênção é para a minha geração. Aleluia. A bênção é para a sua geração. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei para quê. Quando se aproxima um gavião na minha casa, eu falo o seguinte, você fica tranquilo. Acho que eu disse isso para o Rafael, quando ele veio falar comigo, se não me engano, também para o Rafael.
Você fica tranquilo. Sabe por que você deve ficar tranquilo? Porque Deus tem uma promessa na minha vida. Deus vai abençoar a minha geração. Deus falou comigo que vai abençoar mesmo. E Deus quer abençoar você e a tua geração também. Deus quer te abençoar. Diga para a pessoa do teu lado, Deus deseja abençoar você. Oh, Deus. Dá para esperar aí mais 15 minutos? Amém. Fala para o irmão do teu lado aí. Fica quietinho, segura aí, fala para ele. Não sai não, fala para ele. Nós não fomos chamados para a derrota. Por isso que eu profetizo a quebra de todo espírito que impede a tua vida de ir adiante. É porque nós não fomos chamados para ser derrotados. Nós vamos receber esta palavra como honra de Deus para a nossa vida hoje. Amém. Nós vamos receber esta palavra. Diga comigo assim, mas eu quero falar algo para você. E se você achar que você deve repetir isso, você repita. Do contrário, só as pessoas que acham que devem repetir isso vão repetir, tá certo? Então seria isso. Senhor, estão aqui as minhas primícias. Está aqui toda a minha vida, está aqui as minhas primícias. E assim como o Senhor era com José, mesmo na escravidão, debaixo do tacão feroz de Faraó, na prisão, não importa, Deus também é comigo. Você tem fé para dizer isso? Então vamos lá. Senhor, estão aqui as minhas primícias, também a minha vida. E assim como o Senhor era com José, mesmo na escravidão, debaixo do tacão feroz de Faraó, lá na prisão, não importa, Senhor, Deus também será comigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero lembrar você de uma coisa. Tudo que José fazia prosperava. Diga comigo, tudo. Tudo que José fazia prosperava. Se você hoje assimilar esta palavra, escuta o que eu estou dizendo, e fazer um propósito com Deus, hoje, eu quero dizer uma coisa para você. Tudo vai prosperar na tua vida. Aleluia. Ei, eu creio num Deus que tira de quem tem e dá para você que não tem. Aleluia. Ele já fez isso comigo. Quem já teve essa experiência com Deus aqui? Levante a mão. E é isso que ele vai fazer com essa igreja. Aleluia. Ele vai tirar de quem tem e dá para nós que não temos. Glória a Deus. Ele vai fazer Aleluia. isso. Ele vai fazer isso com os membros dessa igreja. Ele vai fazer isso com você. Depende de você, a escolha é sua. Você precisa desejar isso e fazer um concerto com Deus hoje. Receba em nome de Jesus. O espírito da falta, da necessidade, está quebrado hoje da tua vida. Viu? Não rejeite a instrução. Entrega o dízimo que pertence ao Senhor. Não retenha, não fique com ele. Aliás, você não vai ficar com ele nunca. Eu disse hoje, eu estava falando aqui na classe de integração, a aula hoje era sobre as ordenanças de Jesus, batismo e ceia, a última aula. Mas eu falei antes disso, eu falei um pouquinho da mordomia cristã. E entra a mordomia do dízimo. Eu disse aos irmãos que às vezes a pessoa acha, não, eu vou reter o dízimo, vai ficar comigo, vai ficar coisa nenhuma. Você vai gastar em batida de carro, você vai gastar na farmácia, você vai gastar em tudo que é lugar, mas não vai ficar com você, eu tenho certeza disso. Experiência própria. Diga-se comigo. Deus mandou eu entregar 10%. Ele é muito generoso porque deixou 90% para mim. E se você não souber administrar os 90%, você não vai administrar os 100%. Não pensa que você vai guardar esses 10%, não. Você vai torrar. Aí eu falei para alguns irmãos o testemunho de Colgate, do senhor Colgate,
Quer ver como tem muita gente que conhece? Levanta a mão, tem muita gente que conhece. Quem não conhece a história de Colgate? Levante a mão aqui. Tem bastante gente. A empresa do Sr. Colgate começou a crescer, né? Cresceu violentamente, o faturamento muito alto. Todo mês crescia. O gerente financeiro chegou, Sr. Colgate, eu preciso ter uma reunião com o senhor. Pois não. Sabe o que acontece, Sr. Colgate? O senhor é dizimista. E o dízimo do lucro, do faturamento, o senhor já percebeu que já vem há muitos anos só crescendo e está altíssimo? É muita grana os 10% que manda para a igreja, para a obra missionária, para a igreja. Falou, você acha que 10% é muito dinheiro? Só quer dar uma olhada? Olha quanto o senhor manda. Realmente é muito dinheiro, você tem razão. Eu concordo com você que é muito dinheiro. Então nós vamos fazer o contrário. Se agora você vai mandar 90, eu fico com 10. Porque realmente é muito dinheiro, então é o suficiente para mim. Eu não preciso mais que 10%. Pode mandar os 90% para a obra. Aleluia. Você já pensou Deus pedir isso para você? Eu estava lendo a primeira ministração do pastor Aloysio sobre isso, que não é essa. E ele diz lá que, até me assustou, que eu comecei a ler lá, fala assim, irmãos, tem gente que fala que o dízimo é para o Velho Testamento, é lá do Velho Testamento, que o dízimo não está no Novo Testamento, que o dízimo não sei o que lá. E sabe, eu também não concordo muito com o dízimo, não. Eu também sou desse ponto de não concordar com o dízimo. Aí eu assustei, sabe? Eu falei, Jesus, o pastor Luiz falando isso. Aí eu segui. Ele falou, sabe por quê? Porque o dízimo é pouco para mim, os 10%. Eu dou mais que 10%. Porque o dízimo, eu vou ser igual aos fariseus. Os fariseus também davam o dízimo, entregavam o dízimo. E é linda a mensagem dele, e falando sobre isso, né? Uma colocação muito boa. E nós achamos que nós damos 10%, somos os bonitões por causa disso. Não, os fariseus dizimavam. Você sabia disso? Os fariseus dizimavam e tem crente que não dizima. Que ainda não se conscientizou da bênção, da fartura de Deus, da prosperidade, da abundância de Deus na vida dele. Diga para a pessoa assim, se você não é dizimista, você está perdendo. Fala isso. É você que está perdendo. Você não pensa que é Deus que perde com isso, o reino de Deus. Não, você perde. Olha, irmãos, eu quero profetizar nesta noite, eu já estou quase terminando, só falta 20 folhas. Mas Deus, eu vou profetizar isso na tua vida, Deus vai abrir portas hoje. Você não quer que as portas sejam abertas na tua vida? Deus vai abrir portas. Eu quero profetizar aqueles que têm negócio próprio. Deus vai abençoar o teu negócio. O leque de clientes vai aumentar. O faturamento vai aumentar. Deus vai criar oportunidades para você. Porque é o divino poder que faz isso, não é você que faz isso, não é o homem que faz isso. Deus vai aplanar, fará com que o teu deserto tenha flores, fará o ermo ser produtivo. Deus faz isso. Em vez de cinza, Deus te dará uma veste de louvor e de alegria. Oh, glória! Quem quer uma veste de louvor e de alegria aqui, diga glória a Deus. Acabou o cativeiro da tua vida. Acabou o cativeiro da tua vida. Eu disse, acabou o cativeiro da tua vida. Está quebrada a afronta, está quebrada a pobreza, está quebrado toda maldição. Eu profetizo, a honra de Deus está na tua vida hoje. Diz isso comigo, fala isso comigo, está quebrada a afronta, a pobreza, a necessidade. Sinto-me honrado por Deus.
Serei sempre obediente ao Senhor. Agora, só quem vai ser vai repetir isso. Serei sempre obediente ao Senhor. Vamos lá? Serei sempre obediente ao Senhor. Vamos viver essas verdades? Amém. Vamos viver essas verdades? Amém. Porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Deus é o Deus de surpresas. Você vai receber tanta surpresa que você nem imagina. Prepara-te para o melhor. Está chegando a nossa hora. Vamos tomar posse. Sinta-se honrado por Deus. Mesmo que você esteja debaixo da crueldade de um salário, da crueldade de um salário. O salário é pouco, está vivendo a escravidão daquele salário, na crueldade daquele salário. Momentos difíceis na tua vida, Deus não falha. Diga com isso comigo, Deus não falha. Mais uma vez, Deus não falha. Começa a ver rios de águas fluir da sua vida. Começa a ver rios de águas vivas na tua vida. Você vai prosperar. Você vai ser abundante. Começa a sentir boas perspectivas chegando. Elas estão chegando. Elas vão chegar. Boas oportunidades vão chegar. Deus fez uma aliança conosco. É nosso direito. É nossa herança. Tome posse da bênção de Deus na tua vida. Não queira enganar Deus. 10% de 1.000 é 100. 10% de 10.000 é 1.000. Não engane Deus, você não vai conseguir. Entrega o dízimo esse mês. Um mês não entrega. Entrega um mês, 2 meses não entrega. Você não é dizimista. Você não pode se apropriar da bênção. Você não tem direito. Porque você não está sendo fiel. Mas eu profetizo isso. Eu declaro isso na tua vida para ver você ser abençoado. Seja fiel a Deus. Cumpre a ordem de Deus na tua vida. Isso não é opcional para você. Isso é uma ordenança. Entregue aquilo que não é teu. Tem muita gente que fala assim: eu pago o dízimo. Mentira, você não paga coisa nenhuma, você entrega. Se o irmão Sebastião me emprestar um dinheiro agora, fala: irmão Sebastião, daqui 30 dias eu lhe devolvo esse dinheiro. Eu não posso chegar na casa dele e falar assim: olha, eu estou entregando esse dinheiro. Não, ele não é meu, não estou entregando nada, eu estou devolvendo. Então você não paga dízimo, você entrega aquilo que não é teu. Esta é a palavra de Deus para você nesta noite.